Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do livro de 1 Samuel. Shaul é ordenado a destruir Amaleque. Shaul falhou em seu primeiro teste ao não esperar a chegada do profeta Shmuel em Gilgal para oferecer sacrifícios. Agora Shaul teve outra chance. Ele foi ordenado para uma importante mitzvah, mas difícil de cumprir. Essa foi realmente a razão pela qual Hashem o escolheu para reinar. Shmuel disse a Shaul: Hashem me fez apontar você como rei para que você cumprisse uma mitzvah muito importante, a de destruir toda a nação de Amaleque. Shaul era da Shevet Binyamin. Os descendentes de Binyamin e Yosef, sendo filhos de Rachel, têm um poder especial para vencer Amaleque. Samuel instruiu Shaul: agora ouça a ordem de Hashem e faça a mitzvah exatamente como eu digo. Certifique-se de não repetir seu erro anterior de Gilgal. Na ocasião, você não tinha confiança suficiente em Hashem. Compense isso confiando totalmente nele agora. Chegou a hora de punir o povo de Amaleque, pelo que ele fez a Bnei Israel depois que os judeus deixaram o Egito. Você deve ir e destruir totalmente os Amalequim. Não tenha piedade deles. Mate todos, homem, mulher e criança. Destrua todos os seus pertences, incluindo os seus bois, ovelhas, camelos e burros. O crime de Amaleque. O que os Amalequim fizeram para merecer essa terrível punição? Quando Hashem secou Yansuf para Bnei Israel e afogou os egípcios, todas as nações do mundo, de perto e de longe, tiveram medo deste poderoso Deus que tinha realizado esse grande milagre. Elas começaram a perceber que os deuses para quem rezavam eram realmente inúteis. O Deus dos judeus era o único verdadeiro Deus. Elas começaram a pensar em ouvi-lo. Se todas as nações naquele tempo tivessem começado a servir a Hashem, teria sido o começo da chegada de Mashiach. Os Amalequim ouviram falar dos milagres como todos os outros, mas recusaram-se a admitir que foi Hashem quem resgatou Bnei Israel e dividiu o Yansuf. Eles afirmaram: não há um Deus todo-poderoso que governa o mundo. Tudo é ocasionado pelas leis da natureza. Os judeus conseguiram deixar o Egito porque eles eram mais fortes do que os egípcios. O mais forte sempre vence. Não houve nada de miraculoso no Yansuf. Os judeus afogaram os egípcios com truques de mágica. Os Amalequim decidiram destruir Bnei Israel a fim de provar a todos que eles eram mais poderosos que o Deus dos judeus. Eles vieram para o deserto e atacaram Bnei Israel por trás. Eles lutaram contra alguns judeus que, por causa de seus pecados, estavam fora das nuvens da glória. Hashem permitiu que os Amalequim realizassem seu plano perverso porque Bnei Israel negligenciaram o estudo da Torá e a observância das mitzvot, e ele não estava satisfeito com eles. Ao ouvir sobre o ataque de Amaleque, as outras nações perderam o medo de Hashem. Estávamos errados, disseram elas. O Deus dos judeus não é realmente mais forte do que os nossos deuses. Nem Bnei Israel são tão especiais. O ensinamento dos judeus, que diz que todos devem servir ao seu Deus único, não é realmente verdadeiro. Quando isso aconteceu, Hashem ordenou a Moshe para ir à guerra contra os Amalequim. Yehoshua conduziu essa batalha e enfraqueceu Amaleque consideravelmente. Mas ele não podia destruir completamente os Amalequim porque Bnei Israel ainda estava impuros com os ídolos que eles serviram no Egito. A época para uma vitória completa sobre Amaleque ainda não havia chegado. Hashem explicou a Moshe: estou dando aos judeus uma mitzvah que eles devem cumprir no futuro, destruir totalmente a nação de Amaleque. Esse será um dos trabalhos do rei judeu. Os Amalequim deveriam ser destruídos porque se recusaram a admitir que Hashem governa o mundo e por tentarem matar o povo de Deus. Ainda pior do que isso, por causa de Amaleque, outras nações tiveram ideias erradas. Isso as impediu de fazer techuvá. O mundo seria melhor sem essa nação perversa.
Quando o profeta Shmuel disse a Shaul, agora, destrua Amaleque, ele queria dizer, agora é o momento certo, você é descendente de Rachel, então você tem o poder de derrotar Amaleque. Além disso, as pessoas da sua geração são de Sadiquim. Elas não servem a ídolos, você não precisa fazer um esforço especial, você vencerá os Amalequim facilmente. Vá apenas atacá-los. Pergunta. Parte da mitzvah de destruir Amaleque é matar todos os seus animais. Por que Hashem não queria que Bnei Israel levasse os animais como espólio para si? Respostas. Tal como acontece com todas as mitzvot, não se pode pretender compreender a razão por trás de uma mitzvah. Ainda assim, existem algumas explicações. Primeiro, Hashem quer que Amaleque desapareça completamente do mundo. Não deve haver nada para lembrar a qualquer um que Amaleque já existiu. Se alguma de suas vacas ou ovelhas continuassem vivas, as pessoas diriam: esta vaca de Amaleque é de Amaleque, ou esta é a ovelha de Amaleque. Na verdade, os Amalequim foram punidos midá keneged midá. Eles queriam acabar totalmente com Bnei Israel, para que nada restasse para lembrar o mundo da existência de Hashem. Então, agora esse destino seria revertido a Amaleque. 2. Os Amalequim eram feiticeiros. Através de sua feitiçaria, eles se transformavam em animais. Ao deixar os animais de Amaleque vivos, Bnei Israel podiam realmente estar mantendo os Amalequim vivos. 3. Hashem queria mostrar às nações que Bnei Israel não lutavam contra Amaleque para ganhar algum espólio. Essa guerra foi travada puramente Leshem Shamaim, para trazer honra ao nome de Hashem. Shaul se prepara para a batalha. Shaul reuniu Bnei Israel para contar quantos soldados haveria em seu exército. Você sabe que é proibido contar judeus diretamente. Quando Shaul contou os judeus no início de seu reinado, ele pediu a todos os soldados que entregassem uma pedrinha. Depois as pedras foram contadas, mas agora Hashem abençoou Shaul com riquezas. Depois de vencer muitas guerras, seus estábulos estavam cheios de animais. Essa foi uma recompensa midá keneged midá de Hashem. Bnei Israel eram ricos em boas ações. Eles fizeram muitas boas ações. E é por isso que Hashem enriqueceu a nação. Portanto, Shaul anunciou: todo judeu receberá um cordeiro do meu rebanho. Depois contaremos os cordeiros para saber quantos judeus existem. Isto aconteceu antes de Pessah. Depois, cada judeu usou seu cordeiro para o Corban Pessah. A contagem mostrou que havia 200.000 soldados. Shevet Yehudá, que sempre tinha a honra de ser contada separadamente, tinha 10.000 soldados. Antes de marchar com seu exército, Shaul enviou uma mensagem de aviso para os Kenim, que moravam perto de Amaleque. Os Kenim eram descendentes do sogro de Moshe, Itró. Os filhos de Itró eram Gerim, convertidos. Eles entraram em Eretz Israel junto com a geração de Yehoshua e receberam os campos frutíferos da cidade de Jericó para morar. Na época dos juízes, alguns deles se mudaram para a região de Amaleque. Seus descendentes ainda viviam lá. A mensagem foi: por favor, deixem esta área. Uma batalha acontecerá aqui e estamos preocupados que durante os combates não possamos dizer quem é amigo e quem é inimigo. Não queremos machucá-los, mesmo não intencionalmente, pois vocês são nossos amigos. Seu antepassado Itró foi gentil com todos os Bnei Israel na época de Moshe. Itró convidou Moshe para sua casa quando Moshe fugiu do faraó e mais tarde no deserto Itró ajudou Bnei Israel aconselhando Moshe a nomear muitos juízes. Os Kenim ouviram Shaul e se afastaram para não ficar na zona de perigo durante a batalha. Shaul é testado. Em pontos cruciais da história, Hashem dá ao Yetzer Hará um poder especial para testar uma pessoa. Será que ele será leal a Hashem? Aqui estão alguns exemplos. Ele colocou o primeiro homem, Adam, em um teste difícil. Hashem enviou a cobra, uma espécie de Yetzer Hará, com o objetivo de desafiá-la a comer do fruto proibido. O primeiro de nossos patriarcas, Abraão, teve que passar por testes. O mais difícil foi a Akedah, a ordem de Hashem para que ele sacrificasse seu filho como uma oferenda no Har Hamoriá.
Depois que a Torá foi dada no Har Sinai, Hashem testou todos os Bnei Israel. Ele queria ver se eles poderiam ou não manter o nível de santidade que haviam alcançado na Matan Torá. Eles ficariam longe de toda a adoração de ídolos, mesmo depois que Moshe deixasse o acampamento e não voltariam atrás? Bnei Israel falharam neste teste. Eles fizeram o bezerro de ouro. O primeiro rei judeu, Shaul, também foi testado. Hashem deu ao Yetzirará uma força especial, já que Shaul era tzadik. O Yetzirará, no coração de Shaul, sussurrou para ele: Você está prestes a exterminar uma nação inteira, todo homem, mulher e filho de Amaleque. Que cruel! Possivelmente os homens de Amaleque são maus e merecem esse destino. Mas o que dizer das pequenas crianças de Amaleque? O que elas fizeram de errado? Elas são inocentes? E porque todos os animais de Amaleque devem ser destruídos? Não é justo. Hashem não gostaria que você fosse tão cruel. Talvez você possa encontrar uma maneira diferente de explicar suas palavras. Deve haver uma maneira melhor de cumprir esta mitzvah. Quando esses pensamentos passaram pela mente de Shaul, ele ouviu uma voz celestial ecoar: Não seja mais justo que Hashem. Vamos entender melhor esta ideia com um machal, uma parábola. A mãe ruim. Ari, de 4 anos, acaba de chegar da festa de aniversário de seu amigo. Ele está segurando 2 pirulitos na mão. Mãe, vamos guardar os pirulitos para você comer no Shabat. Ari. Não, eu quero comer ele agora. A mãe. Mas agora mesmo você saiu de uma festa. O que você comeu lá? Ari. Eu comi bolo, pipoca, 4 doces, um pirulito e bebi 2 latas de refrigerante. A mãe. Isso é muita coisa, você não vai conseguir jantar. Deixe os pirulitos para outra hora. De qualquer forma, eles não são bons para os dentes, Ari. Ari. Eu não ligo. Ele bate com o pé no chão. Você é uma mãe tão má. A mãe de todo mundo deixa que eles comam quantos pirulitos quiserem. Por que você não deixa? A mãe, resignada. Tudo bem, faça do seu jeito. Uma semana depois, no dentista. Dentista, Ari, tem 3 cáries. Receio que o dente da parte inferior esquerda precise de um canal. Mãe, por que um garotinho como Ari teria tantas cáries? Dentista, se ele come muitos doces, ele tem mais chances de ter cáries, porque o açúcar promove a cárie dentária. É melhor comer o mínimo possível de alimentos açucarados. Na saída, Ari grita: Ah, mamãe, esse dentista é horrível. Eu nunca mais vou voltar para ele. Ele me machuca tanto. A chave da parábola. Às vezes uma pessoa precisa ser cruel para ser gentil. E às vezes alguém, para ser gentil, pode ser gentil, mas na verdade está sendo cruel. Para o pequeno menino, sua mãe pode parecer cruel. Ele ainda é jovem demais para perceber que ela está genuinamente preocupada com a saúde dele. Tudo o que ele quer é chupar aquele doce pirulito. Ele não consegue entender que isso não vai valer a pena a longo prazo, porque ele terá cáries por causa disso. O dentista também é alguém que o machuca e que, portanto, deve ser uma pessoa má. Esse menino ainda não consegue entender que o doloroso procedimento odontológico salvará seus dentes. Existe um passuque no Teilim 145:9 que diz: Tov Hashem lakol verachamav al kol ma'asav. Hashem é bom para todos e sua misericórdia está sobre todas as suas criações. Para todos significa que ele é bom para todos os seres humanos, tanto para os tzadikim quanto para os rechaim. E sua misericórdia está sobre todas as suas criações, inclui até os animais. Para nosso intelecto limitado, nem sempre parece ser assim. Mas tenhamos em mente que entendemos muito menos sobre Hashem, o Criador do mundo inteiro, que existe para sempre e sabe tudo, do que uma criança de 4 anos entende sobre sua mãe. Às vezes Hashem nos dá uma mitzvah que não entendemos. Esse tipo de mitzvah é chamado de Huk. Destruir Amaleque é um exemplo de Huk. Hashem é o pai de todos os seres humanos. Ele criou todos eles. Ele sabe o que é melhor para cada um. Hashem quer o melhor para uma pessoa.
não apenas neste mundo, mas também no outro mundo, onde todas as almas se reúnem após a morte do corpo. Não sabemos nada sobre aquele mundo. Para nós, nossos corpos parecem ser o mais importante, comparável ao pirulito na mão do pequeno menino. Mas Hashem quer o melhor para a alma, porque ela existe para sempre, enquanto o corpo permanece por pouco tempo. A ordem de Hashem para destruir Amalek não é cruel, é misericordiosa, embora não necessariamente possamos ver dessa forma. Shaul pensou que era mais misericordioso que Hashem, mas de fato, como resultado de seu pecado, muitas pessoas sofreram tanta dor e angústia que mesmo ele admitiria estar errado se soubesse disso. Sobre isso vamos ver mais tarde. A batalha contra Amalek. Bnei Israel atacaram os Amalequim e venceram a guerra. Shaul obedeceu à ordem de Shemuel. Ele disse a seus soldados para matar todos os homens Amalequim, mulheres e crianças. Shaul matou 100.000 Amalequim. O rei de Amaleque se chamava Agag. Naquela época, o rei vitorioso normalmente capturava o rei inimigo a fim de mostrar a sua vitória. Shaul pensou, eu vou trazer a maior honra a Bnei Israel se eu capturar Agag vivo. Ele estará inofensivo e eu poderei matá-lo mais tarde. Hashem só falou sobre o povo Amaleque. Ele não disse para matar o rei especificamente. Assim Shaul amarrou Agag em correntes pesadas, então ele o aprisionou. Os judeus mataram todos os animais dos Amalequim que estavam doentes, fracos ou sem uma boa aparência. Quantas ovelhas e bois saudáveis e gordos, eles achavam uma pena matá-los. Eles foram então a Doeg, o chefe do Sanhedrim, e perguntaram se ele poderia lhes dar permissão para deixar estes animais vivos. Doeg era um homem muito inteligente, além de um grande Talmid Raham. Mas uma coisa lhe faltava, o temor a Hashem. No entanto, ninguém sabia disso. Por fora ele parecia ser religioso, somente em seu coração ele debochava da Torá. Doeg disse ao povo, se vocês oferecerem esses animais como Korbanot a Hashem, vocês poderão deixá-los vivos. Será até uma mitzvah fazer isso. Shaul sabia que não era isso que Shemuel havia ordenado. Mas ele não fez nada para impedir Doeg e o povo de usar os melhores animais para sacrifícios. Shemuel descobre o pecado de Shaul. Hashem disse a Shemuel, Shaul não pode permanecer no trono. Ele merece morrer porque pecou. Ele transgrediu minha ordem. Ao ouvir as palavras de Hashem, Shemuel ficou muito triste. Shaul foi seu aluno e Shemuel esperava que ele continuasse sendo rei. Naquela noite, o profeta Shemuel não foi dormir. Ele rezou para Hashem a noite toda, pedindo que Shaul pelo menos não morresse durante a vida de Shemuel. Hashem aceitou suas orações. Enquanto Shemuel vivesse, Shaul também viveria. Mas ele ainda não perdoou Shaul por seu pecado. Hashem disse a Shemuel para avisar Shaul que Hashem iria castigá-lo tirando seu reinado. O profeta Shemuel reprova Shaul. Shemuel estava velho e fraco. Embora não tivesse dormido a noite toda, partiu cedo na manhã seguinte na missão de Hashem. Shemuel perguntou onde estava o rei. Foi-lhe dito que Shaul esteve em Har Carmel, uma montanha na região de Yehudá, onde montou um misbeach. Depois seguiu para Gilgal. Gilgal era um lugar sagrado em Shevet Yehudá, perto da fronteira de Eretz Israel. O Mishkan estava localizado lá na época de Yehoshua. A segunda coroação de Shaul aconteceu lá. Shemuel correu para Gilgal. Assim que o rei o viu, cumprimentou Shemuel com as palavras, Deus te abençoe, eu cumpri a ordem de Hashem. Mas Shemuel não retornou a saudação amigável. Em resposta, ele perguntou, se você realmente cumpriu a ordem de Hashem, como é que ouço o balido de ovelhas e o mugido de bois? Estes são por acaso os animais de Amaleque que eu ouço? Sim, é verdade, Shaul respondeu, mas nós não fizemos nada de errado. Nós matamos quase todas as ovelhas dos Amalequim. Nós só deixamos alguns animais vivos. Doeg e as pessoas os mantiveram vivos para usá-los como sacrifícios para Hashem. Eu não protestei porque Doeg ensinou que seria uma mitzvah fazer isso. Shaul estava errado em se defender. Assim que ouviu o profeta que nenhum dos animais de Amaleque deveria ter permanecido vivo, ele deveria ter admitido, pequei, farei techuvá.
Como Shaul culpou Doeg e o povo pelo erro, Hashem não o perdoou por seu pecado. Shemuel disse a Shaul: Pare de se desculpar. Deixe-me dizer a mensagem de Hashem que veio à minha noite. Por favor, diga, disse o rei. Shemuel disse: Você não pode se sentir pequeno e sem importância aos seus próprios olhos. Você pode se sentir pequeno e sem importância aos seus próprios olhos. Você pode pensar que precisa ouvir as pessoas, mas na realidade você deve enfrentá-las se elas forem contra a vontade de Hashem. Porque você teme as pessoas mais do que Hashem? Ao designar você como rei, Hashem lhe deu poder sobre o povo. Como você não fez nada para impedir que as pessoas mantivessem vivos os animais de Amaleque? Hashem considera como se você tivesse assumido a responsabilidade por si mesmo. Shemuel estava prestes a dizer a Shaul qual seria seu castigo, mas ele o interrompeu. Não é como você diz, eu ouvi a ordem de Hashem, fiz tudo corretamente, matei todo o povo de Amaleque, exceto o rei, e também não o deixei livre, tenho-o acorrentado pronto para ser morto a qualquer momento. Quanto ao espólio, não tomei nada para mim. As pessoas mantiveram apenas alguns dos melhores animais, nem mesmo foi para elas próprias, mas para oferecê-los como korbanut para Hashem em Gilgal. Shemuel não sabia que Agag ainda estava vivo. O pecado de Shaul era ainda pior do que ele pensara. O profeta repreendeu Shaul. Você acha que Hashem precisa dos seus korbanot? Ele não prefere que você o ouça? De que servem os sacrifícios se você não obedece às ordens de Hashem? Você se rebelou contra a palavra de Hashem. Isso é comparável a servir a ídolos. Não se iluda pensando que cumpriu a mitzvah. Você não pode entender as profundas razões de Hashem para uma mitzvah. Se apenas uma parte pequena dela estiver faltando, não será mais a mesma mitzvah. Ao não destruir Amaleque completamente, você transgrediu a palavra de Hashem. Uma mitzvah é como um medicamento prescrito por um médico. O paciente confia em seu médico. Ele toma a quantidade exata de remédio no momento certo, porque sabe que o médico é o especialista e ele o paciente. Não consegue entender exatamente como o remédio funciona. Ainda assim, se ele seguir as instruções do médico, poderá melhorar. Hashem prescreveu certas mitzvot a serem executadas em horários específicos por razões que ele conhece melhor. Se fizermos alguma alteração, o efeito da mitzvah não será o mesmo de antes. É muito triste notar que os líderes dos movimentos conservador e reformista consideram admissível adaptar as mitzvot. Por causa de sua atitude equivocada, seus seguidores perdem o benefício das preciosas mitzvot que Hashem nos deu. Na verdade, a Shevet Yehudá é a tribo dos reis. Você só recebeu a realeza por uma razão: destruir os Amalequim. E você falhou. Portanto, o reinado agora será tirado da Shevet Binyamin e devolvido a Yehudá, a quem ele pertence. Assim como você fez vista grossa ao mandamento de Hashem, Hashem o rejeitou como rei. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.